paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 14 e versículo de número 29, que diz assim: Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta hora, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Agora, o versículo de número 37 diz assim: voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Aqui nós vamos ver o Senhor alertando a Pedro. Quando Pedro pensa que estava forte, quando Pedro não quis ouvir o que Jesus estava falando por achar que estava preparado para tudo que ele passaria, para tudo que Jesus viveria. E ele disse: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E Jesus disse: não, não é assim. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você vai observar, irmãos, que Jesus estava sendo bem claro no que Pedro faria. Mas mesmo o próprio Jesus falando com ele, revelando o que aconteceria, Pedro ainda continuava com aquela insistência, dizendo: não, Senhor, não será assim. Quantas vezes Deus está falando com a gente, o próprio Jesus está falando, e nós estamos sem querer dar ouvidos por achar que somos fortes o suficiente. Deus te trouxe aqui para te lembrar que você é pó, para te lembrar que nós somos pó e nós necessitamos dele para todas as coisas. Aleluia. Talvez você diga: ei, mãe, eu reconheço isso, eu sei que eu sou pó. Pois é, mas só que existem momentos que o Senhor nos alerta, porque ele não quer ver a gente passando por algumas dores, por alguns sofrimentos. O que o Senhor estava dizendo para Pedro era: Pedro, o velho homem está querendo voltar. Pedro, cuidado, aleluia, porque algo vai acontecer aí que você vai me negar. Algo está para acontecer, algo realmente que é triste, mas você vai me negar nesse momento de dificuldade. E esse algo era a morte de Jesus, era a dor que ele passaria, era o sofrimento que ele passaria. Mas Pedro disse: não, mesmo que todos te neguem. Ele se achava melhor. Eu não vou te negar. Mas Jesus sabia que isso aconteceria. Existem coisas que o Senhor nos alerta e nós precisamos estar sensíveis e humildes para entender, aleluia, que Deus sabe de todas as coisas, que o Senhor é quem sabe o que nós suportamos e o que nós não suportamos. Quando o Senhor disser: ó, vigia, ora mais. Quando o Senhor disser: cuidado com as tentações, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Seja humilde. Não diga: eu sou forte o suficiente, eu não caio. Não, mas é porque eu oro, é porque eu já estou me sentindo forte. É no momento que você se sente mais forte, é que é mais perigoso. O que o apóstolo Paulo nos diz, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é quando estamos fortes, e sim quando aparentemente estamos fracos, quando estamos cansados, quando pensamos, aleluia, que é o fim. É aí que o poder do Senhor se aperfeiçoa, porque nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. Mas quando nós nos achamos, aleluia, alguma coisa diante do Senhor, quando pensamos que somos fortes ou melhor do que os outros, o Senhor nos mostra que não é assim. Aí você vai ver que no versículo de número 37, o Senhor falando com Pedro: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Você vai observar que Jesus não chamou ele de Pedro. Aqui diz: e disse a Pedro. Aí tem 2 pontinhos. Aí Jesus fala: Simão. Você está entendendo? Era o Senhor dizendo Simão, ou seja, velho homem. Não era Pedro, era Simão. Não pudestes vigiar? O velho homem estava prestes a se manifestar na vida de Pedro. Quando Pedro, a poucas horas depois disso, depois de Jesus estar aqui no Getsêmani, mandando ele vigiar, ele negaria Jesus. Quantas coisas seriam evitadas se a gente ouvisse o direcionamento de Jesus? Se a gente não se achasse forte o suficiente, declare comigo, aleluia, o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você tem que entender que você não é nada, meu filho. Você tem que entender que você não é nada, minha filha. Você tem que reconhecer que é tudo graça.
Pedir misericórdia não é vergonhoso, não. Se está diante de uma tentação, você pedir a Deus misericórdia não é vergonhoso, não. Vergonhoso é você cair na tentação. Vergonhoso é você dar as costas para Jesus e não ter humildade de pedir misericórdia. Se Pedro dissesse, Senhor, me perdoe. Ou Senhor, realmente, talvez eu não esteja tão preparado como eu pensava, mas Pedro disse, não. Eu estou sim preparado para esse algo que vai acontecer com o Senhor aí. Porque ainda que tu morras, eu morrerei contigo, eu estou preparado. Aí ele diz mais para você ver como ele era muito cheio de si, não é verdade? Aí você vai ver aqui, ó. Versículo de número 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Você vai observar que ele disse, eu jamais vou pecar. Eu jamais vou fazer. Não, Senhor, eu sou mais santo do que todos os discípulos. Aí nós temos que entender, aleluia, e quando nós não somos humildes o suficiente, o Senhor vai permitir situações para nos mostrar o quão frágeis nós somos. Porque ninguém é santo não, irmãos. Pedro aqui, através desse exemplo, nos ensina. Ele foi muito usado. Deus usou ele poderosamente na terra. Foi o único discípulo que Jesus chamou de pastor. Foi o único discípulo que Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Mas primeiro o Senhor queria ensinar algo para ele. Uma humildade, uma lição de humildade. Porque Pedro tinha que saber reconhecer que não era pela sua força, que não era pelo seu próprio braço que ele conseguiria, era abaixo de cantar vencer as tentações, mas era por Jesus. Não querendo ser melhor do que os seus irmãos, nem mais destacado do que eles, mas compreendendo que tudo era graça, favor imerecido. Por isso que Pedro precisou passar por aquilo que ele passou, pela dor, pelo sofrimento, realmente de negar Jesus e chorar amargamente e se arrepender. Depois que ele se arrepende, com certeza Pedro se tornou um novo homem. Um homem que ganhou multidões para o reino dos céus. Mas primeiro teve que provar da humildade. E existem situações na nossa vida, aleluia, que nós temos que provar da humildade. Que nós temos que entender que não é nossa força. Irmãos, não é vergonhoso não dizer, Senhor, me ajude. Eu estou me sentindo fraca. Senhor, me ajude, eu estou me sentindo fraco. Senhor, eu estou com medo de cair em tentação. Senhor, eu estou com medo de pecar. Senhor, eu estou com medo de fazer. Senhor, me ajude. Vergonhoso, irmãos, é quando a gente pensa que é forte o suficiente, como Pedro pensava. E aí é preciso passar por um processo de dor, de sofrimento, para depois se arrepender e reconhecer. Porque Pedro tinha oportunidade nesse momento aqui de reconhecer enquanto Jesus falava com ele, que o próprio Jesus, que é a revelação, estava revelando para ele o que aconteceria. Mas Pedro era tão cabeça dura que Pedro disse não. Isso não vai acontecer. Versículo de número 31. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Você vai observar que mesmo Jesus, que é a revelação, revelando para ele o que aconteceria, ele disse, não vai ser assim não. Ele era muito cheio de si, irmãos. E o Senhor precisou tratar com Pedro. Existem pessoas aqui que o Senhor está dizendo para você, se humilhe. Seja humilde. Nós precisamos nos humilhar e sermos humildes. Nós, eu não falo somente de você, nós todos, eu também. E reconhecer que é tudo graça. E reconhecer que não somos puros o suficientes. Aleluia. Não somos santos o suficiente. Não somos melhores do que os nossos irmãos por estarmos talvez em uma posição que o Senhor nos leve para levar a palavra, para louvar. Não é porque você foi escolhido para algo que você é mais santo, mais santa do que o seu irmão. Lembre-se que é tudo graça. É favor imerecido. Lembre que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A partir de hoje agradeça porque Deus te escolheu e saiba reconhecer. Ribi alabahasto. Saiba reconhecer que é tudo graça. Deus não te escolheu porque você é mais santo. Deus não te escolheu porque você é melhor. Mas Deus te escolheu, aleluia, porque você verdadeiramente é um servo e uma serva humilde, que sabe reconhecer quando o Senhor fala. Pedro não soube reconhecer e Deus permitiu um processo, mas nem por isso o Senhor o descartou. Mas ele precisou passar por um momento de dor e de angústia. Que a gente não precise passar para reconhecer que Deus é grande, que Ele faz e Ele é. Que nada é por nossa força, porque tudo é graça, favor e merecido. Se você crê, declare amém. Que Deus te abençoe.